a legislação de regência admite o cômputo do tempo de serviço prestado em cargo público do Estado de Goiás e diz, assim sendo, há previsão legislativa expressa autorizando o cômputo do tempo de serviço prestado anteriormente em cargo público efetivo no Estado de Goiás, que é o caso em exame. Mesmo porque, se não pudesse computar esse tempo anterior, ninguém teria direito à licença-prêmio, vez que a Lei Complementar 130 é datada de 17, e o tempo só se conseguiria em 2022, ou seja, não poderia ser deferida para ninguém. Retroação, então, quando se diz, mas não pode retroagir para um aposentado. Não, retroagiu, já retroagiu para todo mundo. Também para os ativos. Não há dúvida nenhuma a respeito disso. O ativo também teve o direito da retroação. O que não pode haver é a distinção do ativo com o aposentado, nesse caso específico. E como é essa retroação? Ela é limitada. Ela é limitada, e aí é diferente daquele caso que o órgão especial estava julgando, porque ali se pedia cômputos de períodos aquisitivos, serão 8 períodos aquisitivos. E aqui, ele, se fôssemos contar na implantação da lei, ele está dentro do prazo prescricional, que é quinquenal. Ele se aposentou 2 meses antes do início da vigência da lei. Então, o direito a um lustro, ele tem, que é esse penúltimo lustro que é aqui discutido. Não há aqui se falar em outros passados, não. O que ele pedido é só de um, é só desse penúltimo lustro, que está sendo vindicado nesse PROAD específico 26, 19, 21. Retroação, então, já existe, foi para todos. Vigência, aplicação ao caso dele, era possível, porque, primeiro, não havia se aperfeiçoado, no caso concreto, não havia se aperfeiçoado a aposentadoria porque ela não estava registrada. E segundo, não se pode distinguir a situação de aplicação a ele daquilo que foi aplicado para todo mundo, por uma simples questão de 2 meses. Porque ele se aposentou e logo depois veio a lei da simetria. E eu lembro, a lei da simetria, ela só vem, e isso ficou muito bem dito, eu me lembro do voto do senador Luiz Cláudio, no órgão especial, que foi um dos votos que puxaram nessa regulamentação, de que ela tem natureza apenas declaratória, porque o direito já está constituído na própria Constituição e no Estatuto da Magistratura. Ela só vem falar que aquele benefício, e aqui quando eu trato de licença-prêmio, é a equiparação à Defensoria Pública, lá no 130 da Lei da Defensoria Pública, ele já existia lá de trás. Então, quando ele existia, ele era da ativa. Por que não aplicar a ele? Não tem como se fazer essa distinção. Não se mostra correto se fazer essa distinção a ele, como fez a decisão aqui recorrida. Retroação, repito, ela começou. Então, falar retroação de efeitos, ora, a lei retroagiu, sim. E está correta a retroação, não está errada. O que está incorreto é não se aplicar o caso dele, como fez a decisão aqui recorrida. Agora, seja porque a aposentadoria não estava aperfeiçoada por falta de registro dela no órgão, porque ele tem natureza complexa, e no órgão devido, ainda não havia ali o seu registro, ponto 1. Seja porque a lei nova só garantiu aquilo que já estava regulamentado e reconhecido pelo CNJ lá de trás, é que não pode haver essa distinção. São vários os julgados no sentido de que realizado o correto reenquadramento, os efeitos patrimoniais devem retroagir à data em que o benefício foi instituído, respeitada a prescrição constitucional. Quando que o benefício ele vai ser constituído? Nesse caso, em 2017, com o início da aplicação da Lei Complementar 130, que é aplicada de forma simétrica à magistratura. Então, em 2017, vem a Lei da Defensoria. Depois é garantido que a magistratura, dentro do prazo quinquenal, não tem como... Doutor Diogo. Oi, boa tarde, senadora Maria Rete. Oi, consegui! Pois é, aí, a desembargadora Rete, ótimo, seja muito bem-vinda. Agora tem um iPhone aqui do lado, aqui, ó, aberto, fazendo barulho. Se tiver jeito de colocar o... deixa eu tirar o pé, porque eu estava conseguindo o celular.
Nossa, eu estou suando aqui de tão nervoso, pelo amor de Deus. Isso. Agora vai dar certo. Seja bem-vindo. Ai, obrigada. E volta a palavra, então, para o doutor Diogo. Então, presidente, doutor relator, o único empecilho que fora reconhecido naquele caso da desembargadora, da doutora Maria Luísa, lá no órgão especial, foi a prescrição. A prescrição, sim, ela não pode se aplicar. Então, se a pessoa já é aposentada há mais de 5 anos no início, está prescrito o direito. Não é o Senhor caso. presidente, eu estou sem áudio, eu não sei se estou sendo ouvido, mas eu não estou ouvindo nada. Nós ouvimos Vossa Excelência e nós estamos ouvindo Vossa Excelência. Desembargador, aumenta, por favor, o som na caixinha, às vezes resolve. Ouve agora, desembargador? Ouve agora? Vamos. Você está me ouvindo, desembargador Luiz? Está me ouvindo? Sabia? Eu estou sem áudio aqui, a minha conexão não permite. Estamos te ouvindo bem. Continua sem. Melhorou? Não, agora né? Voltou. Ótimo. Que beleza. Retorne a palavra ao doutor Diogo com 1 minuto e meio de acréscimo, doutor Diogo. Fique à vontade. Eu confesso, presidente, que acho que eu não estou vendo aqui o relógio, mas eu vou encerrar dentro de 1 minuto e meio que o senhor... 1 minuto e meio a mais, que eu disse. Ah, sim, tá ok. Tá? Então, para ficar clara a situação, e isso aqui, essa decisão, em caso de provimento desse recurso, não vai abrir uma brecha para todos os aposentados requererem. Não é esse o pedido. São situações muito específicas de magistrados que se aposentaram às vésperas da vigência da nova lei. É isso que está se pedindo, para que esse entendimento dessas pessoas que se aposentaram às vésperas da vigência da nova lei e que ainda não tiveram suas aposentadorias registradas no Tribunal de Contas do Estado, a eles também seja garantido o mesmo direito dos profissionais da ativa. Porque não há aqui razão para essa distinção entre esses magistrados e os demais que já receberam. Repito, não está aqui querendo se ofender à decisão proferida no recurso administrativo 21.6949. O que estamos falando é o seguinte: aos magistrados cujo ato de aposentadoria não se aperfeiçoou, é devido os benefícios porque a nova lei assim o requer. Ponto 1. Caso não se entenda que esse ato é de natureza complexa, que seja garantido a eles o direito quando ainda não ultrapassado o período quinquenal, que garante lá ser o Decreto-Lei 20.932 lá de trás. Nós levantamos, a doutora Patrícia teve esse cuidado, que a associação também fizesse esse estudo. Se tratam de 4 ou 5 magistrados. Não se trata de uma grande gama de magistrados. O que não se dá, então, é para exigir-se que haja uma diferenciação. E o Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, em repercussão geral, no RE 677730, deixou bem claro essa impossibilidade de diferenciação dos servidores inativos. Na época lá, era uma questão de paridade com relação à DNR, dizendo que eles possuem direitos aos efeitos financeiros decorrentes dessas novas implantações, respeitado o período quinquenal. É dentro desse período que está se buscando. Assim, senhor presidente, porque acho que a matéria está bem clara a respeito dessa situação, há aqui a distinção daquilo que for decidido no órgão especial. O que está se buscando, então, é a aplicação específica para esses casos de magistrados que tiveram um decreto de aposentadoria publicado às vésperas da edição da Lei Estadual 22.958,
mas que ainda não tiveram essa aposentadoria registrada, ou seja, o ato complexo de aposentadoria não se aperfeiçoou, razão pela qual mostra-se necessário, esses casos, o provimento do recurso com o reconhecimento desses gustos indicados no pedido inicial. E, por óbvio, com a impossibilidade de gozo da licença-prêmio, a sua conversão em pecúnia. É o que você requer, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Diogo. Volta a palavra ao eminente relator, desembargador Fernando Mesquita. Obrigado, senhor presidente. A situação é clara, é isso aí, a questão aí, acho que todos conhecem. O ponto nodal aí é discutir, é saber se aquele entendimento firmado no julgamento anterior se aplica nesse caso ou não. Primeiro, quanto à prescrição, senhor presidente, eu entendo que não, até porque nós estamos aqui a discutir um pedido que foi postulado quase que imediatamente após o pedido de aposentadoria apresentado, e como já dito, o ponto nodal é saber se aplica-se a essa situação aquele entendimento de vedação contra a aplicação da lei, que foi inclusive adotado na decisão da presidência, ou não. Senhor presidente, com a máxima vênia da decisão proferida administrativamente, eu tenho a compreensão de que, com base na jurisprudência, inclusive citada pelo doutor sustentante, e também incorporada por mim, além de outras, o ministro Og e outros mais, também desta corte, além da desembargadora Nelma, também outra também proferida por mim, depois do desembargador Norival, nesse exato sentido de que até o reconhecimento de eventual prescrição de discussão quanto à prescrição lá prescricional ou mesmo decadencial, dependendo da situação, ele vai ser sempre contado a partir da chancela da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Antes disso, não há se pela jurisprudência do STJ desta Corte qualquer desses dados. Daí se extrai a compreensão, no meu entendimento, quando está também um entendimento diferente, assenta-se um entendimento inafastável de que esse ato jurídico complexo ele só se aperfeiçoa nesse momento, para todos os efeitos. Inclusive, repito, o mais relevante ainda quanto à prescrição e a decadência, a ser reconhecida eventuais situações para frente. Então, se é nesse viés, entendo que é difícil e até complicado entender diferente que a lei vigente não se aplicaria a essa situação, porque ao entrar em vigor do mundo jurídico, ela abarcou uma situação que não se complementou, que não se aperfeiçoou com o registro e com a chancela do Tribunal de Contas. E com essa compreensão, senhor presidente, é que eu entendo que, de fato, os recursos merecem provimento. Passo um pouco ao largo da argumentação do Dr. Diogo quanto ao direito, inclusive para os outros aposentados, quando eventual afastada por prescrições, obviamente, a retroação, porque não é o caso de se discutir isto aqui, até porque o direito à percepção ela já foi reconhecida. Aos ativos, não tem dúvida quanto a isso. E datíssima vênia, novamente repito, com todas as vênias de entendimento diferente, entendo que o curso da aposentadoria que ainda não se consumou e os pedidos ainda entraram ainda nessa fase, é que eu entendo que, de fato, merece provimento, porque a mesma situação aplicada a nós, aplica aos dativos, aplica-se também ao recorrente, por essa perspectiva. E, de fato, o Luiz Sentante diz com toda a proficiência, de fato, não há aqui um efeito cascata em relação a outros, porque nós estamos falando aqui de uma situação transeunte, né, que está entre o pedido, o deferimento administrativamente incerto dessa corte e a chancela final, que é feita pelo Tribunal de Contas. Então, nesse quadro fático jurídico, senhor presidente, eu compreendo, e repito com todas as vênias da decisão da presidência, mas eu compreendo que merece trânsito os recursos interpostos, são os dois
idênticos a esse, para conhecê-los e dar provimento, para reconhecer o direito do recorrente à conversão das pecúnias não gozadas no período de atividade postuladas nos autos. É assim que o jogo, senhor presidente. Só para esclarecer os colegas, a gente, quando decide administrativamente, a gente faz, assim, com a convicção administrativa, logicamente, sabendo que tem recursos e qualquer decisão que o colegiado prolatar é reconhecida, considerada e respeitada. Então, o vereador Fernando pode... a gente, se o colegiado entender que um recorrente tem direito, resta a administração cumprir. Mas eu só faço uma pontuação, assim, parece-me, né, doutor Diogo, que na decisão nossa não falou-se nada de prescrição, né, doutor João? Só a título de prescrição eu não entrei nessa seara, não. Eu só falei por causa do recurso, é só da argumentação recursal. Só sim, só para deixar bem nós claro. Que falamos, na peça de recurso, nós falamos do direito dentro do prazo prescricional. Sim, só para deixar bem claro para os colegas, senão o pessoal vai pensar, meu França reconhecendo prescrição, né? Assim, na verdade, não reconheci prescrição, porque realmente não tinha prescrição, realmente, né, doutor Fernando? Só tratando da argumentação recursal mesmo, só isso mesmo. Certo. Uhum. Desembargadores, aqui... Zacarias. Desembargador Zacarias. Isso. Pois não, presidente, a sustentação do doutor Diogo foi, como sempre, né, foi muito esclarecedora. Eu estava, de certa forma, com alguma dúvida a respeito dessa questão, mas aí veio o voto do desembargador Fernando e também o entendimento é de que se trata de um ato, a aposentadoria se trata de um ato vinculado e como esse ato, como essa aposentadoria ainda não se aperfeiçoou, me parece razoável esse entendimento do relator, no sentido de que o recorrente realmente faz jus ao recebimento dessa aposentadoria. Diante disso, eu estou acompanhando o voto do relator. Desembargador Leandro. Senhor presidente, a situação ficou bem esclarecida, né? A situação do requerente, doutor Johnny, é um momento transitório, né? Ele, entre o período que ele está processando a aposentadoria dele, né? O pedido de aposentadoria dele e essa pretensão dele de indenização, né? Dessa licença-prêmio aí. O relator pontuou isso muito bem no seu voto, né, da distinção, para que até não ocorra a abertura aí de uma oportunidade para, né, trazer para a administração grandes quantidades de pedidos sobre o tema, né? A situação do Dr. Johnny é peculiar, né, diferente, e de forma que eu peço vênia a decisão de Vossa Excelência, mas eu acompanho o eminente relator. Desembargador Luiz Cláudio. Senhor presidente, senhores desembargadores, a tese é sedutora, é cativante, ela realmente produz a necessidade de reflexão. Eu até me preparava, respeitado e ouvido o voto do eminente relator, se não fosse na linha de provimento, ficar com vista dos autos. Mas Sua Excelência traz como solução a visão de que a questão da aposentadoria do recursante está em fase de transição, ou seja, há o ato de aposentação, cujo aperfeiçoamento, cuja sua situação de acrisolamento só se dará com a chancela, o placê do Tribunal de Contas, que tem sido essa uma tônica e uma
a solução que tem proclamada pelos tribunais superiores, e na linha de precedentes que aqui já foram adotados. Estamos numa quadra, referentemente a este ilustre recursante, de um período de transição e que ele tem incidência sobre situações específicas e de número limitado, ou se não limitado, número reduzido de beneficiários do suposto provimento do recurso ou dos recursos que aqui estão sendo julgados. Até o tema me foi apresentado proximamente, porque quando distribuído o primeiro recurso ao doutor Fernando, o segundo coube a mim. Como eu identifiquei a prevenção do doutor Fernando, porque a matéria é exatamente a mesma e poderíamos incidir em julgamentos díspares, apreciando a mesma questão e o mesmo tema, eu promovi a redistribuição à Sua Excelência e veja que fiz da forma mais adequada, porque o brilhantismo que se contém no voto do doutor Mesquita, eu, por certo, não conseguiria traduzir no meu pronunciamento. Em razão disso, e sem mais achegas, e não vejo necessidade de novas considerações, eu estou acompanhando o voto do eminente relator, sempre com a ponderação e o pedido de vênia à decisão da presidência. Eu só observo aqui, doutora nobre advogada do sindicato, né, doutora Rúbia Bitts, foram adiados todos aqueles que o desembargador Alain era relator, viu? Que a senhora se inscreveu, viu, doutora Rúbia? Está sem som, mas é isso, viu, doutora Rúbia, tá? E o doutor João Paulo Tito, também o seu processo, que Vossa Excelência acompanha, foi adiado para a próxima, viu, doutor João Paulo? Só para confirmar, Excelência. Perfeito, Excelência, obrigado. Excelência, só para confirmar, para a próxima pauta, foi adiado, né? Vai remarcar. Foi adiado, porque ele está de férias. Na próxima, ele já estará na ativa, viu? Perfeito, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. Obrigado. Dando sequência aqui, então, após o voto do desembargador Luiz Cláudio, desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck. Eu vou eximir de votar, porque eu não peguei o início, nem o relatório, o início da sustentação oral. Se bem que pela discussão aí, eu entendo... Vamos fazer o seguinte, desembargadora Reck, eu vou ouvir, então, o desembargador Nicomedes, e depois, se Vossa Excelência sentir à vontade, só pode votar, entendeu? Porque não, porque, na verdade, é porque eu não peguei o início, mas pelos esclarecimentos do início relator e depois dos demais que já votaram, eu voto com o relator. Eu entendi a questão, né, porque a aposentadoria dele não havia do Tribunal de Contas, então é um período de transição, eu concordo que ele tenha direito, então, a essa licitação. Voto com o relator, então. Isso, está votado, então, desembargadora Maria Reck. Desembargador Nicomedes. Com o relator, presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, nos dois recursos objeto do julgamento, recursos conhecidos e providos nos termos do voto do eminente relator. Doutor Johnny, eu estava pensando aqui se eu ia acionar a PGE para recorrer para o órgão especial, para o CNJ, mas não vou não, viu? Tá? Desembargador Carlos, a certeza do senso de justiça de Vossa Excelência é reconhecido. Muito obrigado a todos os desembargadores. Obrigado, doutor Johnny. Muito obrigado. Desejo a todos um bom trabalho. Feliz dia da justiça a todos. Obrigado, doutor Diogo Grossari, e parabéns para nossa presidente. Obrigada a todos. Boa tarde, desembargadores. Presidente, eu peço licença para me retirar também. Mas espera aí, o doutor Diogo tem outro de juiz, não tem, doutor Diogo, não? A doutora Simone foi adiado. Era o relatório do desembargador Alain. Certinho, então é isso mesmo. Muito obrigado, doutora Patrícia. Pode fazer sua campanha.
Doutor Diogo, Já aproveito obrigado, aqui para então. pedir para todos os desembargadores não deixarem de votar dia 8, né, desembargador Luiz Cláudio? Carrejo, o desembargador Crispim, eu estou monitorando o voto dele, eu faço acompanhamento diário. Desembargador Leandro, dá a honra do Não voto recebeu, aí, não recebeu convocação. É porque ele não pede voto. Já que a senhora pediu, eu vou lá votar nas médias. Desembargador Leandro, desembargadora Rec, desembargador Zacarias, não deixem de votar, desembargador Fernando. Uma candidata mulher, né, gente? Renovação vai continuar lá, não é? Então... tem que apoiar aí. Só pela festa de sábado, Patrícia, só pela festa de sábado, já merecia o voto, viu? Se não vai ter nada mais nada, já estava bom, né, desembargador Nicomedes? Exatamente. Como ela fez muita coisa além da festa, né, merece. Inclusive, o que recebeu as MEGO na festa, né? Uma coisa importantíssima, né? A escritura do terreno. Isso. E a área lá, a gente estava olhando, o valor comercial da área hoje é 4 vezes do valor venal que está lá. Então, assim, foi uma grande aquisição para todos nós mesmo. Então, tá bom. Obrigada. Muito obrigado, doutor Prazo. Muito tarde, obrigado, doutor Diogo. Uma boa tarde, doutor Johnny. Uma boa tarde. Boa tarde, presidente. Com licença. Um abraço a todos. Boa tarde. Vamos seguindo aqui agora com que a doutora Terezinha é advogada inscrita. No número 3 da pauta, Marina Guimarães Souza Silva, recorrido Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás, relatoria do desembargador Leandro Crispim. Está inscrita aqui a doutora Terezinha Maria Vieira Ferro, falará pela recorrente Marina Guimarães. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, neste caso, já teve a sustentação oral por parte da doutora Terezinha Maria, e eu fiquei com vista dos autos. Sim, isso mesmo. Eu vou fazer um preâmbulozinho aqui de um relatório, só para esclarecer a situação. Senhor presidente, desembargador Crispim, desculpe, mas não tem quórum. Não? Tem juiz certo já. Espera aí, mas tem... Aí o seguinte, está o desembargador Leandro, o desembargador Luiz Cláudio, eu, 3, desembargador Fernando Mesquita, 4, desembargador Zacarias, 5. Estavam ausentes justificadamente desembargador Alain, desembargador Lurival... Se Vossa Excelência vai votar, e dá quórum. Se Vossa Excelência vai votar, e dá quórum. O desembargador Nicomedes é que não pode votar, mas ele está presente para fins de quórum. Aí dá 5. Pode seguir, então, desembargador Leandro. Pois não. Aqui, fazendo só um histórico, né, um pequeno histórico aqui, a senhora Marina Guimarães Souza Silva, ora requerente, ela foi designada para responder em caráter excepcional, extraordinário, precário e temporário pelo tabelionato de notas, protesto de títulos, tabelionato oficialato de registro de contratos marítimos, registro de imóveis, títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas e civil das pessoas naturais de Santa Bárbara, de Goiás. O antigo oficial que estava respondendo lá por este cargo, ele estava também em caráter provisório e temporário. Aí o que aconteceu? Ele foi aprovado em um concurso também para cartório em Mato Grosso. Quando da sua convocação, ele baixou um expediente para o juiz diretor do foro de Nazário, fazendo a indicação da Marina para ficar no lugar dele. E logo em seguida, ele exonerou-se para assumir o cargo lá que ele tinha sido aprovado. Esse ato ele veio ao corregedor que não convalidou esse ato
né, não convalidou esse ato de indicação da requerente para responder por essa escrivania. O regedor, em síntese, né, através do parecer de um dos seus juízes auxiliares, entenderam que houve má-fé, porque esse oficial que se encontrava em caráter provisório fez a indicação da Marina e, na sequência, no outro dia, ele se afastou do cartório. Então, houve, assim, no entendimento de que houve má-fé nessa indicação, porquanto que a Marina não fazia parte do cartório, nunca tinha trabalhado no cartório e também não tinha, segundo foi constatado na decisão, não tinha experiência para exercer o cargo. E resignada com essa decisão do corregedor, a requerente interpôs o presente recurso, que está sendo analisado nesta oportunidade. Na minha interpretação, embora tenha sido demonstrado um extremo esforço por parte da doutora Terezinha no seu trabalho, até que quero aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar a doutora Terezinha pela sua dedicação a esse caso, seu esforço, mas eu entendo que realmente este ato ele não pode prosperar. Eu estou aqui entendendo que a decisão do corregedor foi acertada. Não houve a má-fé por parte da servidora que foi indicada, mas sim pela indicação e da forma que ela aconteceu. Uma indicação de uma pessoa que nunca fez parte do cartório, nunca trabalhou no cartório, não tinha nenhuma relação de linha sucessiva como substituta nem nada. Então, indicada na véspera da exoneração do antigo oficial provisório. E tem mais um detalhe, recentemente, agora no final de outubro, a Sua Excelência, o senhor corregedor, ele já fez porque com esse ato ele não foi convalidado e por parte do corregedor foi determinado que se indicasse outra pessoa, o diretor do foro lá de Nazário fez a indicação de outro servidor e, inclusive, já foi até baixado o ato, né? Uma portaria número 95, designando Marcelo Abdala Dias Carvalho para, em caráter também provisório e até o provimento, né, temporário, responder por este cartório lá. De forma que eu estou aqui, ao final, conhecendo o presente recurso e com essa exposição que eu fiz, eu estou negando provimento ao mesmo. E assim que voto, senhor presidente, senhores... O voto do eminente relator conhecendo e desprovendo o recurso. Desembargador Leandro Luiz Cláudio. Senhor presidente, senhores desembargadores, pelo que pude aurir do voto do eminente relator, Osvaldo Crispim, a situação de designação para respondência, uma situação de precariedade, mas que está regulamentado, inclusive, em ato do Conselho Nacional de Justiça, onde se trava ou se traça a observância de certas regras para que seja apontado, designado e efetivado em caráter temporário o respondente. Se aquela que foi sugerida, porque aí é o ex-respondente que sugere e indica, mas a avaliação é da administração se há o preenchimento desses e daqueles outros requisitos. Se apontou que não há este preenchimento e ainda não se fez essa designação de respondente porque não há o preenchimento, não me parece que seja a situação de invocar um direito que não é da titularidade de quem o invoca. Por essa razão, eu estou aderindo ao voto do eminente relator.
Eu também não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o voto do eminente relator, desembargador Maria das Graças Reck. Esse aí não estava já iniciado o julgamento? Acho que eu não voto. Certo. Desembargador... Tinha sustentação oral. Isso, desembargador, isso mesmo. Desembargador Fernando Mesquita. Desculpa, desembargador Reck. Acompanhe, senhor presidente. Mesmo voto. Desembargador Zacarias. Também acompanho, presidente. Então, por unanimidade de votos, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. Muito obrigado, doutora Terezinha. Muito obrigada, excelência. Um bom trabalho. Obrigado, a senhora também. Então, após esse recurso e os demais sendo da relatoria do desembargador... tem um aqui... não, já foi julgado. Sendo da relatoria do desembargador Norival. Ao número 7 agora, desembargador Luiz Cláudio. Espólio, foi adiado também. O desembargador Norival, o 8º, adiado. O 9, 10... Tem agora aquele da desembargadora Rex. Vossa Excelência vai julgar aquele, desembargadora Rex? Vou julgar. Tá certo. Então... o número 9, Érica Rocha Duarte Fonseca, recorrente, recorrido presidente do tribunal, com a palavra eminente relator, desembargador Maria das Graças Carneiro Rex. Bom, esse aqui é o recurso administrativo interposto por essa Érica, contra a decisão prolatada pelo presidente do tribunal. Essa decisão, o desembargador presidente, ele não conheceu do pedido dela de inserção do cargo de assistente de gabinete 2, DAI 3, no rol do anexo 1 do Decreto Judiciário 855 de 2017. Porque esse pedido ela não teria feito lá no início do processo. E ela indeferiu também o pagamento de indenização pelos serviços prestados durante a substituição dela de uma funcionária por ocasião de licença de maternidade dessa funcionária, equivalente, aliás, em relação a esse cargo auxiliar de gabinete 2, DAI 3. E ela pretendia também o pagamento, né, equivalente ao exercício de fato do cargo de secretário de gabinete desembargador DAI 6. Então, pelo que eu notei, ela foi indicada para esse cargo auxiliar de gabinete 2, DAI 3, mas pelo que ela quer também, esse pagamento pelo exercício desse cargo, de fato, né, desse secretário de gabinete. E foi indeferido e não conhecido esse primeiro pleito dela. E aqui eu estou mantendo a decisão, porque realmente essa questão de inclusão desse pedido dela, dessa função lá para que ela possa, para dar direito à substituição, não houve pedido inicial. Quanto ao pedido de pagamento, em relação ao cargo de auxiliar de gabinete 2, DAI 3, ele não tem previsão legal, porque o decreto judiciário 855, que dispõe sobre a execução da política de gestão de pessoas, que se refere à substituição, no afastamento e impedimento legais ou regulamentares dos servidores no âmbito do Poder Judiciário, prevê em seu anexo os cargos em comissão e as funções por encargo de confiança passíveis de substituição, posteriormente com as alterações advindas dos decretos 2.604, de 2017, número 1.358, de 8/7 de 2020 e 1.441, de 7 de 2020, não restou contemplado este cargo comissionado de auxiliar de gabinete 2, DAI 3, ocupado pela recorrente em substituição à servidora. Então, não tem como deferir. E o fato que ela o pedido dela no sentido de pagamento dessa remuneração em relação ao que ela exerceu de fato, que seria esse pedido que também foi indeferido, também não tem, porque ela não foi indicada para esse cargo. E também deveria até ter uma dilação probatória para que pudesse, então, comprovar o exercício dela neste cargo. Então, eu estou mantendo
a decisão do presidente. Então, conheço o recurso administrativo em parte, e esse recurso fica desprovido e decisão mantida. Porque o cargo pelo qual ela foi indicada em substituição, na licença de maternidade dessa servidora, ele não tem previsão de substituição pelo decreto judiciário 855, com as alterações que vieram após os demais decretos. Tanto é que o pedido dela, que não foi conhecido pelo presidente, ela requer a inserção do cargo, esse cargo de assistente de gabinete 2, da I3, no rol do anexo único desse decreto judiciário 855. É o meu voto. Dos colegas participantes da sessão, desembargador Nicomedes é o recorrido, né? Isso. Não, recorrido é o presidente. Sou eu. Isso. Desembargador Nicomedes. Eu acompanho a relatora. Desembargador Zacarias. Também acompanho, presidente. Desembargador Leandro. Qual voto, senhor presidente? Desembargador Luiz Cláudio. Senhor presidente, eu não tenho dúvida minha em acompanhar a eminente relatora, mas fico com o coração sangrando. E digo das razões. Veja que há um certo descuido, porque, sabidamente, este cargo que ela veio a exercer a atividade, ele está fora do decreto para a hipótese de substituição e pagamento. Salvo engano, o decreto só contempla a partir do DAI 4. O que se faz traz-se a servidora, coloca-se nessa atividade, sem a observância de que ela não pode exercer, ela desempenha a função e não se paga. Veja que situação singular e de arrematada injustiça. Então, os titulares de gabinete que promovem esse tipo de substituição deveriam ter o cuidado para não incorrer arrematado gesto de injustiça. Eu estou dizendo isso porque isso eu expressei a própria servidora que me procurou e eu antecipei que não teria como acolher um voto que proferiria a pretensão dela, mas reconhecendo que é uma arrematada injustiça, porque ela exerceu a atividade, ela foi convidada para substituir, desempenhou a função que não é do cargo que ela ocupa na estrutura do tribunal e depois ela fica marginalizada sem sequer poder receber a vantagem que corresponde a este cargo. Mas o meu lamento não muda a realidade e a solução. Inclusive, desembargador Luiz Cláudio, eu, ouvindo Vossa Excelência falar, e durante o voto da desembargadora, e mesmo quando da decisão, eu já pedi para fazer um estudo lá na presidência para ver o que pode ser feito para evitar essas situações. Primeiro, nós mandamos agora um ponto que vai ser resolvido. A gente mudava muito lá no órgão especial o 15º dia, a substituição só depois de 15 dias. Aí agora já vai passar, substituir um dia, eu entendo que tem direito. Mas quando o juiz vai substituir uma entrância acima, ele não tem direito desde o primeiro dia? Tem, porque é justo e legal. E o servidor também. Então, eu vou dar uma olhada nesse ponto também olha, por que alguns cargos pode ter substituição, outros não pode? Qual que é a lógica disso? Entendeu? Não tem, assim, em princípio, lógica, e fica ruim para o judiciário que fica usando um trabalho assim, que complica. Agora, o único ponto que não pode ter, e o CNJ não deixa, é retroativo, né? De designação com efeitos retroativos, né? Isso não depende de nós aqui. Então, nós estamos olhando lá para o futuro, quem sabe a gente ameniza essa situação. Viu, desembargador Luiz Cláudio, todos os colegas, desembargadora Rec também, sobre isso. Vai ser uma providência muito boa, porque a gente fica, igual o desembargador Luiz Cláudio falou, com o coração apertado de interferir isso, porque por que em determinados casos admite a substituição e outros não? Qual é a discussão? E principalmente assim, né, os cargos de maior valor têm. Os de menor valor, o impacto é menor, financeiramente, não tem, né? Assim, talvez uma das hipóteses é essa, porque tem um número maior de cargos menores, né? Talvez juntando tudo,
mas o número de substituição não é tão elevado, né? São meses de férias, eventualmente, ou uma licença de saúde, né? Então, eu vou analisar lá direitinho. Então, fica desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Conhecido em parte e nessa parte desprovido. Desprovido, isso. Conhecido em parte, nessa parte desprovido. Então, acabamos a pauta, né, colegas? Os demais... Senhor presidente, só para constar na sessão, porque senão talvez a gravação não fica, mas eu não votei ainda não, mas eu acompanho também. Ah, certo. Sim, aí Vossa Excelência vai ficar só para constar que Vossa Excelência acompanharia, né? Porque Vossa Excelência está de férias, né, do Fernando, aí não pode. Mas eu acho que não há problema, não há. Assim... Regimentalmente não há, porque o próprio desembargador, quando está vinculado, ele é juiz certo do processo, ele pode comparecer e votar, e Vossa Excelência é juiz certo, participou da audição. Tá? Esse é outro. Não. É outro, esse está julgado agora. É por isso que eu fiquei preocupada, porque amanhã... Aí ele está sem jurisdição. Isso. Porque amanhã, Fernando, eu tenho vários processos lá que você está vinculado. Eu não sei se é viável você julgar. Isso, vinculado não tem problema nenhum. Vinculado. Não, é vinculado. Não, tá certo, aí pode. Judicial e administrativo. Eu tenho à disposição, se quiser, tá, senhor presidente? Se quiser, eu voto. Então, em consideração do desembargador Fernando, que está aqui, já tem maioria definida, só para reafirmar a maioria, pode computar o voto dele, viu, Luciana? Tá certo. Então, acabaram aqui os processos. Pergunta aos colegas se tem alguma observação, alguma colocação, trouxe algum e-mail? Não? Eu só observando que eu vou assinar agora que o decreto do desembargador, substituto do desembargador Santo Tomé por 7 dias. Ele pediu licença médica, eu vou assinar aqui, e, logicamente, é justificado, eu vou comunicar à Corregedora Nacional, né, do problema do afastamento, do problema de saúde, e para resguardar todos nós lá no procedimento. Então, tá bom, colega? Senhor presidente. Pois não, Antônio. Só uma questãozinha administrativa aí.